Olá pessoal, Haribo. Espero que vocês estejam gostando aqui dessas aulas noturnas, né, que estamos fazendo aqui, porque se você viaja para um lugar, né, e tem esse acesso da internet, então por que não fazer, né, essas aulas? E se você também tiver alguma curiosidade sobre algum assunto, algo que você queira que a gente expanda aqui nessa aula ou alguma pergunta para responder, fiquem à vontade para comentar, botar aí nos comentários, certo? Então hoje eu vou continuar, tá vendo? Ontem, né, nós falamos sobre um verso da forma humana, da importância máxima da forma humana, e vamos continuar batendo um pouco aqui nessa tecla, porque pode ter pessoas que não vão ver o vídeo passado, mas vão, né, ver esse vídeo, e isso aqui é como uma continuidade, é uma alimentação para a nossa inteligência entender a prioridade da vida, né, espiritual nessa forma humana de vida, porque as pessoas realmente não estão muito interessadas, né, nesse processo de seguir o caminho espiritual, como falamos, né, num vídeo anterior também, porque ou as pessoas têm um karma muito bom, então as pessoas estão desfrutando muito da vida material e assim não se interessam pela vida espiritual. Ou as pessoas, né, que são a maioria, infelizmente, estão sofrendo muito nesse mundo material. Então também não tem tempo, porque essas pessoas estão cheias de ansiedade, de dores psicológicas, de várias problemáticas, que acaba que isso não deixa as pessoas se situarem na vida espiritual. Por isso que é dito que num governo onde há uma regência de um rei santo, né, e um conselho bramínico, um conselho que vai ditar as regras da sociedade baseadas na autoridade divina, é um modelo ideal, né? Um modelo político ideal de governo, onde todas as pessoas não vão ficar assim desfrutando muito da matéria e também não vão ficar sofrendo muito, porque aí reis, né, kshatriyas, santos, reis guerreiros, administradores com moral espiritual, vão colocar regra na casa, né, e todo mundo vai ter que seguir esse padrão que dá condições a toda a sociedade a se voltar para o lado espiritual, tendo já as benesses, né, materiais, tendo todas as condições, um conforto físico razoável, para que possa realmente se dedicar à vida espiritual, né? Então aqui no Srimad Bhagavatam, no canto 11, capítulo 20, no verso 17, aqui o Senhor Krishna ele está dizendo para Uddhava: o corpo humano, que pode conceder todo o benefício da vida, é obtido automaticamente pelas leis da natureza. Embora ele seja uma conquista muito rara, e pode-se compreender, né? Pode-se comparar este corpo humano a um navio perfeitamente construído que tem o mestre espiritual como o capitão e as instruções da personalidade de Deus como ventos favoráveis impelindo em seu curso. Considerando todas essas vantagens, o ser humano que não utiliza sua vida para atravessar o oceano da existência material deve ser considerado o matador da própria alma. Então esse verso aqui é fabuloso, porque ele está dizendo, né, o próprio Deus está dizendo para Uddhava. Então, antes de partir dessa existência material, Krishna passou assim um conhecimento assim condensado de toda a literatura védica, que é esse capítulo 11, e por isso que nós estamos falando agora em primeiro lugar, antes de começar pelo primeiro canto, onde ele está falando que essa forma humana, né? Essa forma humana,
ela vai conceder aquilo que realmente chamamos o que é o benefício da vida. Temos que indagar, né? O que é benéfico para mim? Então, esse para mim, para quem você está designando essa pergunta? É para o espírito, o eu real, ou para o corpo, que é o falso ego, é um eu ilusório? Então, qual é, né, o benefício da vida? Temos que indagar isso aí. Então está falando que esse corpo humano, né, ele vai ajudar o espírito nesse processo de alcançar o benefício da vida. Essa é a vantagem de estarmos vivendo agora dessa forma humana e devemos agir com essa consciência, né? Pensando somente nisso. Né? Por que você pensaria no malefício da vida humana? Né? Só benefício. Só que você não sabe qual é o seu benefício enquanto você está se identificando com esse corpo material. Entende? Então, o corpo material, assim como a mente, né? Porque o corpo material, como eu tenho explicado em alguns vídeos anteriores, e é sempre bom repetir, esse nosso corpo aqui de carne, ele é uma expressão da nossa mente. Entende? E a nossa mente, em função desse corpo físico, a nossa mente tem esse poder místico de criar todo esse cenário material, onde o nosso corpo é como se fosse o personagem, né, que a mente escolheu para viver nessa encarnação, nessa forma humana. E aí a gente abrange, né, toda essa questão do que é benéfico para nós. Só que a mente ela é só um centro de percepção da consciência. E a consciência é um sintoma do espírito. Então a gente percebe esse mundo com a mente, né? E esse corpo é como se fosse um pensamento primário, né? Ou primordial, condensado ou densificado, que ele experimenta essa realidade de terceira dimensão em que estamos agora. Temos que ter essa consciência sempre, né? Krishna está falando, né? Temos que lembrar sempre que somos o espírito, né? Como as pessoas fazem, nós não somos um corpo tendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito tendo uma consciência humana. E isso que é o legal entender, né? Então, assim no Bhagavad Gita, como Krishna fala que a mente é nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga, e como o nosso corpo material é um reflexo projetado dessa mente para ter experiências nesse mundo material, em qualquer categoria de desejo que você queira, porque você, sendo uma parte integrante de Deus, você é um ser, né, criador da sua própria existência. Então esse corpo, assim como um efeito manifesto da sua mente, ele pode ser seu inimigo ou pode ser seu amigo. Né? Não é assim que todo mundo fala, mas esse corpo material é uma prisão do espírito. É e não é. Depende de como você está usando esse instrumento que, como Krishna falou no verso anterior, na outra aula, esse corpo humano é simplesmente incrível, né? Essa forma humana é desejada até mesmo pelos semideuses e pelas pessoas que estão também nos reinos infernais. Tem muita gente, nesse momento atual aqui do planeta Terra, querendo encarnar, né, em formas humanas. Só que está tendo, né, um trabalho aí que não pode entrar tantas pessoas assim a mais nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Né? Então temos que avaliar bem esse momento em que estamos nessa forma humana e se principalmente estamos recebendo esse conhecimento espiritual, devemos estar assim mais atentos para a responsabilidade que estamos adquirindo ao obter esse conhecimento. Não é que a pessoa fala, agora eu fiquei sabendo, ficou pior ainda porque eu não consigo fazer as atividades espirituais e como eu sei que eu, entre aspas, né, eu vou me dar mal se eu fizer certas coisas.
então agora ficou pior, mas não é assim. Não é assim. É para você ir trabalhando aos poucos, sem culpas, sem medos, né? E daí você consegue acessar essa consciência que a forma humana capacita, né, a todo espírito que está aqui, preso, né, preso, entre aspas, na forma humana. Então veja sempre o lado bom da coisa, né? Porque as pessoas raramente pensam na vida espiritual. E isso aí acontece com a forma animal, a forma vegetal, as formas que nós tivemos antes não pensavam em Deus. E aqui nessa forma humana, né, qual é a situação assim, principal de você ter a forma humana de vida? Né? É você adquirir aquele princípio religioso, de você se religar a Deus. Só pode ser considerado, você só pode ser considerado um espírito morando numa forma humana se você está usando essa forma para se conectar com Deus no seu coração e viver em serviço devocional, em amor por Deus. Senão você não passa realmente de um animal racional, né? A forma humana não é forma humana se não está vivendo em amor a Deus, em busca de conhecimento transcendental, em questionamentos da vida, né? Que vão dar iluminação à autorrealização. Aí você está usando a forma humana como um animal, né? Então você não passa de um animal. Se você só está interessado em comer, dormir, né? Fazer sexo, ou sobreviver, obter vantagens deste mundo, né? Usando essa inteligência mais aprimorada, então você é um animal sofisticado. Temos que tomar muito cuidado com isso e ter muita atenção como estamos usando a nossa, né, a nossa querida forma que nos foi emprestada por Deus. Essa forma humana, ela existe na mente de Deus como um modelo ideal para você usar a sua consciência e transcender essa energia material. É isso que você tem que entender. Que o presente mais valioso dentro dessa energia material é essa forma humana que você tem. Então a gente nunca vai cansar de repetir isso, porque as pessoas elas têm níveis de densidade de consciência. Pode ser que você esteja ouvindo essa aula aqui agora, mas mais tarde você vai, né, esquecer tudo que foi falado aqui, aí a sua consciência vai para o nível animalizado, ou seja, o nível instintivo, e você passa a fazer as atividades materiais, os hábitos, né, que estão aí todos gravados no seu subconsciente, né, como um programa de várias vidas passadas que você teve em formas inferiores que você carrega aqui nessa forma humana, né? Isso que se chama a Batalha de Kurukshetra, quando Krishna estava lá com Arjuna, o exército inimigo ao de Krishna e Arjuna eram os sentimentos, as emoções animalizadas que as pessoas têm. E o lado de Arjuna, de Krishna, era o lado das qualidades espirituais que você precisa desenvolver nessa forma humana para sair vitorioso, né, nesse campo de batalha da psique, da mente. Não há dificuldade em atingir, né, a meta, o propósito último, né, como ele fala nesse verso, o benefício da vida, se você realmente compreender isso aí que estamos falando aqui agora e tomar uma atitude interna. Acorda o outro dia e fala assim, pô, vou parar com todos esses hábitos que estão simplesmente, né, não estão beneficiando a minha vida humana. Eu tenho que parar de viver como simplesmente um animal nesse mundo, né? Não que animal é ruim, animal é um estágio de vida, você já passou. Mas se você traz o estágio inferior para o estágio superior, que é da forma humana, que tem uma inteligência altamente capacitada para discernir o que é real do que é irreal, ou o que é eterno do que é temporário, então você está, como Krishna diz no Bhagavad Gita, você está comendo o vomitado.
né? Essa expressão é bem forte, né? A pessoa vomita e vai comer o que vomitou. Essa é a expressão que Krishna usa no Bhagavad Gita para mostrar, né? Se você está repetindo sua condição animal na forma humana, então você não é merecedor dessa forma humana. E por isso, depois que você abandona esse corpo, se você está na consciência animalizada, você vai ter um corpo animal, né? Ou um corpo humano pior ainda do que esse. Então temos, né, que pensar seriamente nesse assunto, né? É lógico que a gente sempre vai ter uma propensão animal a satisfazer, né? Porque esse corpo ele tem uma característica de animal racional, né? Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, se você tem desejo, tudo bem, não tem problema, mas usufrua desse desejo de uma forma moderada, sem perder a consciência, sem se desviar muito da consciência espiritual. E aí você, sendo uma testemunha, um observador espiritual da sua vida, você vai regulando esses hábitos, vai diminuindo esses vícios, vai se desapegando da energia material, que realmente está te aprisionando quando você está no falso ego, né? Que te leva a fazer coisas que você mesmo não quer fazer. Porque a mente ela é difícil de controlar, né? Como diz Arjuna, é mais difícil do que controlar o vento. Então Krishna fala, paciência, eu estou no seu coração. A partir do momento que você está se rendendo a mim, eu vou te dando a potência espiritual para você controlar esse instrumento maravilhoso que é a mente. Vamos lembrar sempre, né, que a mente ela é um instrumento no modo da bondade. Está entendendo? Então, temos que estar vivendo no modo da bondade para ter sincronia com esse instrumento mental, para ter uma harmonia também. Porque se você está vivendo em paixão ou ignorância, sua mente sai fora, né, da capacidade natural dela. Então, a mente, quando entra na relação com o modo da paixão, ela fica muito agitada. E quando ela entra em relação com o modo da ignorância, ela fica muito pacífica, procrastinadora, não faz nada. Mas quando você está vivendo no modo da bondade, em conhecimento, assim como agora você está ouvindo essa aula com, né, o seu cérebro, que é um instrumento que recebe a informação para levar para a mente, então você está agindo certinho. E aí, dependendo da sua atitude, do seu impulso interno, você vai trabalhando espiritualmente, todo dia você vai cantando o santo nome de Deus, você vai estudando, você vai se associando com pessoas que vão te dando informações cada vez mais relevantes para chegar ao ponto que você vai realmente ir além da mente e a sua intuição vai começar a atuar, a sua inteligência vai ficar mais brilhante e aí Maia não vai poder mais atacar você. Entende? O seu lado animal vai ser amenizado, vai virar um animal doméstico, vamos dizer assim, né? Você vai tratar ele com muito carinho e ele vai te tratar bem também. Você não vai ficar reprimindo a sua energia animal, né? Isso aí é uma artimanha das trevas para deixar você com culpa, né? Com vergonha, com medo de fazer certas coisas, né? Temer suas sombras, né? Mas você não tem que temer nada. Você simplesmente vai, né, e toma uma atitude e a partir do momento que você começa a estabelecer esse contato íntimo com a superalma no seu coração, você vai se libertando dessa mentalidade mais animal. Mas ela não é ruim em si. Ela faz parte do processo de evolução. Só que quando você fica espiritual, na sua consciência, quando você tem a autorrealização, você faz o quê? Você transcende a vida material, né? Tem um exemplo muito bom, eu não sei onde eu realmente ouvi essa história, que diz assim, quando você é criança, você começa a ficar, né, fica brincando lá com seus bonequinhos, né, seus brinquedos, as meninas com as bonecas, mas depois de um tempo,
quando a criança vai crescendo e ela se torna um jovem e desperta né, desejos diferentes, desejos sexuais, sensuais, ela olha para os brinquedos dela e fala que idiotice aquilo, né? Eu estava brincando com aquilo e não faz mais sentido brincar de bonequinho porque a sua idade é outra. Mas o tempo que os brinquedos estiveram ali foi interessante para a criança, nesse aspecto lúdico, né, de desenvolver a consciência, a imaginação. Então, os brinquedos eram brinquedos quando a pessoa era criança, né? Assim também os instintos animais são interessantes quando você não está espiritualizado. E a partir do momento que você começa a se espiritualizar, você vai ver que muitos hábitos, muitas rotinas, muitos vícios que você tinha nesse mundo material já não te servem mais. Não que você precise reprimir isso, assim, não, simplesmente você vai para outro humor de energia. E assim, quando você entra em contato com Krishna dentro, né, o Vishnu no seu coração, automaticamente você vai se desapegando da energia material. Por isso Krishna está falando, prática constante. Então usa essa forma humana para praticar atividades que o próprio Senhor Krishna está recomendando aqui em todo o Bhagavata, em todo o Bhagavad Gita, né? Principalmente cantar os santos nomes de Krishna, como sempre temos falado aqui, é o processo mais fácil e espetacular dessa era de Kali. Ninguém nunca recebeu em nenhuma era essa oportunidade tão maravilhosa de se libertar da energia material, que é cantar o nome de Deus. Temos que agarrar com todas as forças essa oportunidade. E também, como diz o Senhor Chaitanya, nós devemos nos absorver nos passatempos do Senhor Krishna para entender quem ele é, as atividades, o humor, as qualidades, as potências, os atributos dele, né? Entender assim o que é Deus, como que ele está acontecendo tudo e como que eu posso usar esse corpo ou a minha mente da melhor maneira possível no modo da bondade para depois ir para o modo, né, o quarto modo da natureza, que é o modo da bondade pura, né? Aqui em Vitória a gente brinca e fala que o quarto modo é o modo da estupidez. Que a pessoa tem conhecimento, mas não faz, né? Não faz. Então, em vez de ir para o modo da bondade pura, ela vai para o modo da estupidez e aí você sabe tudo, mas se torna um parasita de Deus no mundo, né? Nesse mundo assim, material. Então Krishna está falando aqui, né, o corpo humano que pode conceder todo o benefício da vida. Qual é o seu benefício? O maior benefício da vida é você despertar o seu amor por Deus. Ouça o que eu estou te falando. Esse amor por Deus é que não só vai nos dar a condição feliz, mesmo enquanto estivermos aqui encarnados, né, dessa forma humana, como também vai nos dar a liberdade da mente que está nos prendendo. Então esse é o maior benefício. Benefício não é você ter tudo, todas as coisas materiais, ter todos, né, os relacionamentos que você quiser, todo o desfrute material. Isso aí não é benefício. A sua mente está completamente escravizada, né? O espírito, né, está totalmente escravizado à mente, porque a mente, em contato com os objetos dos sentidos, ela se torna, né, uma dependente das atividades animalescas. Essas atividades onde você só está pensando em comer o tempo todo, em dormir da melhor maneira, em desfrutar da matéria, né, em fazer atividades, né, sexuais, sensuais, e tentar sobreviver. E através dessa luta pela sobrevivência, você é capaz de executar qualquer ação abominável, né? Porque quando você age no medo, quando você não entende que existe um Deus por trás de tudo, controlando a vida de todo mundo, né? Que a respiração que você está dando agora é uma energia de Deus. Se você não respirar,
Não faz sentido. Então, né? Deus, ele fala, eu estou em tudo, me observe em tudo. Eu vou trazer para você o que você precisa. Então, benefício significa isso. Você está completamente refugiado nesse carinho, nessa misericórdia de Deus que está dentro do seu coração. Esse é o maior benefício. Imagina que você tem um amigo assim que é trilionário. Trilionário. E esse amigo fala assim, olha, pode deixar qualquer coisa que você quiser, eu vou te oferecer. Né? Nos passatempos do Senhor Krishna, ele fez essa pergunta a muitos de seus devotos. Né? Então, geralmente, quando você não está realizado em Deus, você vai pedir a esse amigo assim, coisas materiais, né? Saúde, enfim, coisas relacionadas ao corpo. Mas nos passatempos de Krishna, quando o devoto realizava, né, Deus no seu coração, e Krishna aparecia e falava assim, eu vou te dar todas as bênçãos, escolha o que você quiser você vai ter. E aí o devoto, ele entendia que o maior benefício é pedir a Deus o amor que ele tem por nós, e para despertar o nosso amor por ele. E a gente sempre pede a Krishna, por favor, desperta esse amor no meu coração e deixa eu viver o resto da minha vida aqui em serviço devocional, né? Executando atividades que visam satisfazer a Deus e aos outros nossos irmãos que estão em tremenda escuridão. E quando você pede o amor de Deus, então a sua vida se torna completa, né? Sua consciência se torna plena. Você atinge a posição real daquilo que você é, um servo eterno amoroso de Deus, e daí sua vida se torna um néctar. Mesmo que você não tenha nada material, que você seja um mendigo, né? A gente vê também nos passatempos exemplos de pessoas que renunciam a tudo porque, né? Nem renuncia, porque ela está amando a Deus e entende que tudo é Deus, então não há o que renunciar. Se você entende que tudo é propriedade de Deus, esse corpo material, tudo que você obteve na sua vida, então você vai renunciar a quê? Se tudo pertence a Deus, você não vai renunciar a nada. Nada é seu. Essa é a consciência. Né? Mas o que você não tem agora nessa forma humana é o amor a Deus. E ela te capacita a isso. Né? Por isso que ela é a forma, né, perfeita para você receber aqui esse benefício da vida. Né? Então, vou continuar lendo aqui o verso. O corpo humano que pode conceder todo o benefício da vida é obtido automaticamente pelas leis da natureza, embora ele seja uma conquista muito rara. Ou seja, quando você estava lá na forma do animal, de alguma forma você desenvolveu amor por alguma coisa, ou pelo seu dono, né? Amor, você só evolui se você desenvolver amor no seu coração. E quando você desenvolveu amor lá e desencarnou, tá? Desencarnou desse sentimento amoroso, assim, que é uma qualidade assim, especial ou maior do que pode ser obtido numa forma animal. Então, de acordo com o destino, você veio para essa forma humana. Ou você era um animal que tinha muito amor pelo seu dono, meditava muito no seu dono, né? Então você também, né, teve uma forma humana. É assim que a gente vai, né, atingindo, né, dentro do processo da evolução, essas formas. Também, de acordo com o destino, pode ser que tenha muita gente assim de outros planetas que estão vindo assim encarnar nesse mundo aqui atual para ajudar dentro do processo de evolução da humanidade, numa sociedade mais justa, né, mais religiosa, mais espiritual. Então tem muitas pessoas também que vêm e encarnam aqui como formas, né, humanas para ajudar no processo, como tem acontecido atualmente, né? Então aqui Krishna está falando, esse corpo vai ser obtido automaticamente pelas leis da natureza, porque o nosso universo ele é regido por leis. Aqui não é um oba-oba, né? Aqui não é leis humanas. Tudo que você faz aqui, você vai ter que pagar um preço, vai ter uma reação.
Por isso que quando você vive em serviço devocional, em amor a Deus, qual é a reação disso? A reação disso é a iluminação, é a consciência plena, é a felicidade, é a liberdade da energia material. Por isso que nós temos que nos situar no amor, porque o amor é, vamos dizer assim, é uma pirâmide. O amor está aqui, ó, ele unifica o espírito com Deus. Quando você sai do amor de Deus, você vem aqui para a base da pirâmide, onde tudo parece que é separado de Deus. Então você tem que chegar nesse ponto aqui da pirâmide, né? Nesse olho, né? No olho dos Illuminatis. Você tem que chegar aqui nesse olho aqui e começar a ver o mundo de acordo com a sua união com o divino. A partir do momento que você está vendo que tudo é um só, que tudo é Deus manifestado, que nada, né, existe sem que seja a energia de Deus densificada aí por processos do mecanismo universal, né, através das leis de Deus. Se você conseguir ver que tudo é Deus nessa unidade, então você atinge a lei máxima do amor, que você vai realmente se unificar com Deus e se libertar desses brinquedos aqui da energia material. Você vai deixar de ser uma criança, né? E você não vai precisar reprimir, ficar traumatizado com sua vida, ou com vergonha do seu passado, porque você fez tantas coisas. Não, tem que ser um dia de cada vez, natural, e você coloca cada vez mais intensidade nisso, e quanto mais você receber conhecimento, mais você vai ficar alerta. Você vai entender, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas eu entendo que isso aí é benefício para o corpo material e eu estou perdendo meu tempo. Né? Corpo material é como se diz, ele não é uma coisa viva, né? O que dá vida ao corpo material é o espírito. Então, logo você saiu do espírito, você já sabe o que acontece, né? Quando vai lá, né, visitar no cemitério alguém que abandonou o corpo. Então, o corpo, se você fica dando só benefícios para uma coisa que é a casca, que é um invólucro, ou algo assim que está contendo a energia do espírito. Agora, se você usa esse invólucro material para beneficiar aquilo que você é, então você está cumprindo o exercício real da vida. Então aqui fala as leis da natureza, né? Tudo está reguladinho. Não pense que esse pessoal aí está enganando Deus, ou fazendo o que quer, desafiando a autoridade divina, vivendo caprichosamente, fazendo apenas ações proibidas. Né? Às vezes eles nem sabem o que é ação proibida, eles nunca buscaram saber o que é. Mas a gente que sabe tem que fazer, né, pelo menos um mínimo esforço para tentar conter esses impulsos instintivos, animalizados que carregamos nessa forma humana. Né? Essa forma humana é legal por causa disso, ela contém todos os reinos, mineral, né, vegetal, animal e humano. Todos os reinos estão aqui, então essa forma humana é completa. E o espírito tem que saber disso, e tem que saber manipular cada pedacinho da energia material para favorecer, né, o seu lado espiritual. E aí vamos obter esse conhecimento transcendental aqui do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, na associação com devotos, né, mais avançados em consciência, e vamos seguir, né, paciência, o nosso caminho, né, pouco a pouco, gradual, até atingir a realização plena de Deus. Não tenhamos pressa, sejamos mais profundos. Né, profundos, e aí Krishna ele vai manifestando e você vai desenvolvendo o seu lado intuitivo, e aí você vai chegar no momento da sua vida, se não for nessa forma, se não for nessa vida atual, você vai levar toda essa bagagem espiritual para outra vida. Não tem problema, não tenha assim essa pressa louca, essa ansiedade do modo da paixão. Então, na outra vida, você já vai começar do ponto espiritual onde você parou nessa vida, e aí vai. Lembra que você é eterno. A vida humana tem 100 anos só, né? 100 aninhos, perto da eternidade é um relâmpago, né? Um raio, é muito rápido. Então, paciência, não fica
tendo mil julgamentos, falando, esse mundo material é ruim, não quero estar aqui, eu quero voltar para o meu planeta de origem. Mas seu planeta de origem, que eu tenho visto aí na internet, todo mundo falando, o extraterrestre, então, eu sou lá de Sirius, eu sou lá de Andrômeda, sei lá, de qualquer lugar. O seu planeta de origem é o planeta de Krishna, é o mundo espiritual, é Vaikuntha Loka Dhamma, lá tem várias moradas, entende? Tem várias moradas lá no mundo espiritual. Então lá é o nosso mundo de origem. E o nosso planeta de origem é lá, não é aqui no mundo material, nos planetas de origem de civilizações extraterrestres ou de semideuses. Entende? Temos que entender isso também. Porque a mídia, você começa a compreender as coisas num sentido ainda dentro de um universo material. E Krishna, quando ele vem falar com a gente, é algo assim transcendental. Krishna, ele já vem batendo forte. Ele fala assim, você tem que sair daqui e já voltar para o meu mundo e ter relações amorosas lá comigo no mundo espiritual. É isso que Krishna está querendo. E daí ele tem que vir aqui nessa energia da ilusão e tentar falar de alguma forma, né, para nos encaminhar para os seus pés de lótus. Então aqui nesse verso, então ele fala que obtido automaticamente pelas leis da natureza, embora ele seja uma conquista muito rara. É muito raro ter essa forma humana de vida. Ponha isso aí na sua cabeça, né? Se você está tendo essa forma tão rara, por que você vai jogá-la na lata do lixo, não buscando a vida espiritual ou a função pela qual Deus criou ela para determinados espíritos com certos níveis de consciência? Se você já tem uma consciência mais espiritual, você deve, né, reservar a atenção especial para essa forma humana, cuidando dela adequadamente, né, com exercícios, boa alimentação, observando as suas emoções, os seus pensamentos, o seu modo de ser, geralmente atuando tudo no modo da bondade para ter uma vida, né, com harmonia, com ritmo, com suavidade. Porque se você não tiver essa calma, se você não tiver esse estado meditativo, a sua mente não vai refletir a presença do espírito e da superalma no coração. Então tem que ter essa suavidade nesse mundo material, vamos lembrar disso. Então é muito rara essa forma humana, repetindo, presta atenção porque talvez, né, na outra vida você não tenha essa oportunidade, se você vacilar nessa aqui que está agora. Quando Krishna vem nesse mundo, ele insiste nisso, na nossa percepção total de onde nós estamos, né? Dessa forma, e da presença dele em nosso coração. E ele fala, poxa, eu já estou aqui agora, pertinho de você, eu sou o ser mais íntimo da sua alma, mas a sua mente está te levando para várias circunstâncias onde você simplesmente está animalizando a sua humanidade. E aí você só está pensando, né, em termos de luxúria, de ambição. Né? O animal é territorial, então você quer possuir algumas coisas, isso é meu, ninguém encosta, e aí você não se desapega de nada. Então Krishna está ali, né, insistindo, né? Pensa sempre em mim, se torna meu devoto, volta para mim, que você já está vacilando demais. Porque se Deus te dá um presente como essa forma, o que você vai fazer com esse presente? Né? Esse corpo material, ele não pertence a você. Ele é uma energia de Deus. Está entendendo? Você não é dono do seu corpo. O seu corpo é um presente que Deus te deu. Como você está usando essa forma humana é a maneira que você vai satisfazer a Deus. Né? Se eu te dou um presente e falo, vai ser muito útil para você, e aí você usa esse presente de uma forma, né, super agradável, está feliz por ter esse presente em mãos, então a pessoa que te deu o presente vai ficar muito satisfeita, fala, poxa, olha lá, ele está usando de uma forma tão incrível, né, esse presente. Então,
esse presente que Deus te deu, essa forma humana, tem que ser usada para atingir o padrão de felicidade espiritual, onde você vai usar a inteligência, né, para transcender a mente e se conectar com Deus em amor dentro do seu coração místico, né? Tá entendendo? Então é uma forma muito rara. Muitos seres estão querendo essa forma porque agora estão entendendo que essa forma humana, né? Os semideuses, imagina, que vivem em mundos só de felicidade e de desfrute, querem essa forma humana. Porque eles entendem o que é o poder, a potência dessa forma humana, né? E aqui nessa forma humana você pode ser, né, como um Deus criador, quando você está em meditação, quando você está entendendo o que é essa energia material. Então, a conquista dessa forma é muito rara. Pode-se comparar este corpo humano a um navio perfeitamente construído, que tem o mestre espiritual como capitão e as instruções da personalidade de Deus como ventos favoráveis impelindo em seu curso, né? Então isso é muito interessante, um navio perfeitamente construído por Deus, né? A obra-prima dele é essa forma humana. E esse navio perfeitamente construído, ele vai atravessar aqui, ó, o oceano da energia material. O oceano de Maia da ilusão vai ser atravessado perfeitamente por esse navio humano, né? Mas esse navio humano, ele tem que estar sendo conduzido por um bom capitão, né? Um capitão que sabe para onde vai, que sabe mexer com o GPS, que já tem um mapa divino na mão para levar, ajudar, né, a levar esse navio para um porto seguro, que é o porto seguro da consciência divina. Entende? Então, aqui, né, o mestre espiritual, tanto pode ser um mestre espiritual externo, né, que diz que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então esse mestre espiritual vai aparecer para você através do arranjo de Krishna e você vai, né, singrar com ele os mares, né, turbulentos da energia material, mas você vai seguro, porque você sabe que ele já realizou esse percurso, ele já chegou nesse porto seguro da existência material e ele é uma pessoa que você tem que confiar para te conduzir. Uma alma avançada e realizada em Deus, né? Quando você vai viajar de avião, você tem que confiar no piloto, que ele já tem as instruções necessárias, já tem horas de voo, aprovação, né, de algum órgão de aviação para conduzir aquele avião. Então o mestre espiritual, ele é o meio transparente de Deus. Ele vai te conduzir divinamente para o destino supremo. Então isso é muito importante. E esse mestre espiritual também, ele está dentro do seu coração. Na verdade, você é o mestre espiritual quando você abarca todo esse conhecimento e é muito sincero em se voltar para Deus. Então o seu mestre, aquilo que você é, a sua potência tite de mestre espiritual, ela se manifesta no seu coração também. Krishna, ele começa a evidenciar as suas qualidades para você também guiar o seu caminho. Mas sempre temos que estar nessa associação, né, com os mestres espirituais externos, com o nosso mestre espiritual, que somos nós mesmos, e também existe o mestre espiritual supremo, que é Krishna, que está na forma da superalma dentro do nosso coração. Então essa superalma, ela vai atuar em você, para você ser o mestre espiritual de si mesmo, quando você estiver realmente rendido a Deus, nessa correlação de consciência com Krishna, então você manifesta o seu poder espiritual como um mestre. E também, ao mesmo tempo, a superalma está manifestando no coração de outra entidade viva, que é externa, né, em relação ao corpo material, que vai te ajudar também no processo. Então, Krishna cria todas essas condições de associação com almas avançadas externas, como também vai fazer você se tornar uma alma avançada
nessa categoria de mestre, quando você absorve todo o conhecimento transcendental e tem uma relação de amor com Deus, né? E aí você ouve o tempo todo esse mestre supremo que é a superalma no seu coração, e você também se torna um meio transparente para expressar a divindade no mundo. Então isso que deveriam, né, todas as pessoas deveriam ser mestres espirituais, né, autorrealizados, vivendo nesse mundo e conduzindo, cada um conduzindo o seu navio, né, em direção a esse porto transcendental aqui nessa existência material. Ok? Então, as instruções da personalidade de Deus são como ventos favoráveis impelindo o navio em seu curso. Então tem que ter o capitão e os ventos, né? No caso aí, ele está falando dos ventos aqui, mas hoje em dia tem que ter um bom motor, né? Um motor de 1000 cavalos. Né? Então a consciência de Krishna no Srimad Bhagavata é esse motor. É o conhecimento de Deus, vai impelir você a ir cada vez mais rápido para o destino supremo. Em vez de ficar buscando conhecimento material ou ficar atraído por entretenimentos e informações que são mundanas, que somente fazem a nossa mente ficar, né, viajando na maionese, né? Eu lembro que os devotos falavam nisso, né? Que ficam viajando assim, então não, tem que ouvir cada vez mais as instruções de Deus e ir forte. Ventos favoráveis, não ventos contrários, né? Mas o devoto puro, mesmo quando o vento é contrário, né? Vocês já viram, né, no manejo da vela de windsurf, por exemplo, ele sabe ir na direção que ele quer, mesmo com ventos contrários. Essa arte de manejar o destino você vai ter quando você se render a Deus realmente, e Ele do seu coração. Então, se você está com Krishna, você sempre chega no destino supremo, independentemente do mundo material parecer, né, a favor ou contrário a você, porque você está além dessa energia material. Você vai entender isso. Você vai entender que você não mais vai se identificar com esse corpo material, com essas emoções, com esses pensamentos que só dizem respeito a esse corpo. Mas você entende que esse corpo é um navio bem elaborado por Krishna, e se você usá-lo bem, você chega no destino, né? Com esses ventos favoráveis. Então, a Krishna termina aqui falando para Uddhava: considerando todas essas vantagens, o ser humano que não utiliza sua vida para atravessar o oceano de existência material deve ser considerado o matador, olha só, um matador da própria alma. Então, quando você vive nesse falso ego, está desconsiderando todas as instruções de Deus, você esquece que você é um espírito, né? Você está matando a sua própria alma. Esse é o suicídio real, né? Suicídio real significa que você desprezou Deus, que você desprezou você como espírito, e agora você está vivendo nessa forma animalizada, no modo da ignorância, da paixão, não quer saber de Deus, despreza a existência divina, ou então você acha que você é Deus também, que você vai se fundir em Deus e que você é tão poderoso como Deus. Dessa forma, né? Esqueceu, né? Krishna esqueceu a suprema personalidade de Deus, que ele tem uma forma também espiritual que está dentro do seu coração, essa forma que é toda descrita aí no 12º canto do Srimad Bhagavatam. Inclusive eu já narrei essa descrição sucinta do Mahapurusha. Vai lá que você vai estudar sobre essa forma, para meditar nessa forma e também cantar o santo nome. As pessoas estão desprezando tudo o que nos é dado facilmente por Deus, e você está matando a sua alma quando você não pratica a vida espiritual, quando você não se associa com almas avançadas que estão dando, assim, todas as informações, todas as condições para você voltar, né, para o mundo espiritual.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, você quer ficar livre dessa ansiedade, dessa depressão, dessa lamentação, desse estresse, desse caos material, de Kali Yuga? Imagina, Kali Yuga era terrível, de escuridão. Você está tão acostumado com esse caos, com esse sofrimento diário, com essa vida sem sentido, né? As pessoas totalmente hipnotizadas, que você se acostumou, você acha normal, né? Quando você vê uma pessoa morta assim no meio da rua, você nem considera a morte assim, é algo normal. O cara lá matou 15, outro lá matou 1 milhão de pessoas, assim. E você é mais um dia, mais pessoas mortas, né? E a gente não considera a morte. Imagina, seu corpo físico agora você pode abandonar esse corpo amanhã, né? E o que você está fazendo de benefício para você mesmo? Qual é o seu interesse nessa existência? Então, por isso que você está aqui agora, ouvindo esse conhecimento, para obter essa capacidade de entender que a melhor coisa a ser feita é se render a Deus imediatamente, não deixar para depois. Porque o amanhã é uma imaginação da mente, assim como o passado, né? O espírito é eterno, ele vive no agora. E você tem que estar sempre com plena atenção nesse corpo material, no espírito que está expressando essa forma material através da mente e na presença de Deus que está mantendo todos os desejos que você quer. Se você quer voltar para Deus, então, se esse é seu desejo, Krishna vai se manifestar na sua vida de maneira apropriada, mas você tem que viver na verdade daquilo que você quer. Por isso que é uma escolha, né? É uma escolha séria. Eu não quero mais viver nesse sonho assim, como um bobo, como uma marionete dos 3 modos da natureza material. Agora eu compreendi. Eu compreendi, Krishna. Compreendi, não quero mais ficar nessa bobeira material, né? Porque, imagina, agora se você tem juventude, se você tem, né, uma inteligência, né, não destruiu tanto ainda a sua forma humana, então vamos aproveitar agora, cada minuto, cada momento que usamos favoravelmente, né, para levar esse corpo numa perspectiva saudável, né, de volta para Deus, buscando todos os dias o conhecimento espiritual, sentando para meditar, né, nesses assuntos que estamos conversando aqui, cantando sua japamala, assim, com muita devoção, né? Não é para cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, que nem um robô, não. Entendeu? Quando você cantar o santo nome de Deus, canta com amor, com devoção. Conversa com Krishna, ele é seu amigo, né? Ele é mais, ele é mais do que trilionário. Ele é o senhor de toda a existência, né? Para aqui nesse mundo, 1 trilhão de reais é muito, na concepção pequenininha que nós temos de valor, riqueza material, de dinheiro. Mas Krishna, imagina, ele é o mais famoso, é o mais poderoso, é o mais rico, no sentido de que ele é a manifestação total de tudo que existe. Então esse 1 trilhão de reais aí de dinheiro é a manifestação da energia de Deus, mas para Deus não tem significado nenhum. E quando você atingir sua posição espiritual, isso aí também não vai ter mais um significado relevante, porque se você tem Krishna, do que adianta você ter 1 trilhão de reais? Se você tem Krishna, você tem a riqueza de todo o universo. E melhor, você tem o amor de Deus. E se você está nesse amor, e se você está vivendo em paz, em felicidade, aonde quer que você esteja, seja nessa dimensão material, ou nas dimensões celestes, infernais, ou no mundo espiritual mesmo com Krishna, isso é que interessa. Por que não atingir logo o propósito último da existência e continuar aqui nesse universo que também é temporário, né? Depois de um tempo, né? Esse universo vai ser absorvido por Deus, aí depois vamos ter que voltar em outro universo. Olha, isso é muita chatice.
principalmente para quem amadureceu e não quer mais ficar brincando como uma criança aqui nesse mundo material. Então vamos assim ficar atentos, né? Então esse verso aqui de Krishna é muito assim poderoso. É uma indicação de Deus, né? Saiba qual é o seu benefício, né? Saiba que as leis da natureza estão agindo perfeitamente. Se você for para a direção desse amor divino no seu coração, as leis da natureza, o universo inteiro vai te servir. Não tenha medo. Não tenha medo de se desapegar ou renunciar àquelas coisas da matéria que você está viciado. Porque Deus ele vai cuidar pessoalmente de você. Você tem que ter essa fé. Porque como você vai entregar a sua vida material, né, para Deus se você está com medo de que, não, mas pode ser que não seja assim. Não, ou se rende ou não se rende. Rendição significa entrega total, né? E mesmo assim você não vai deixar de desfrutar a vida, mas você vai desfrutar com Deus, usando as coisas materiais para satisfazer a Deus. Às vezes você vai desfrutar muito, muito melhor a vida material, porque estando você em felicidade interna com Deus, a vida material fica muito agradável, né? Entende? Então aqui está falando, né? Então vamos aproveitar nessa raridade que estamos agora, esse presente especial que Deus nos deu, tá? É muito especial. Eu sei que depois dessa palestra aqui, você não pode mais viver, né, uma vida só dedicada à materialidade ou à curiosidade espiritual, né? Tem pessoas que ouvem uma palestra como essa que fala do corpo humano, mas amanhã já esqueceram, né? Como o Prabhupada fala, até a hora do almoço, quando você enche a barriga, aí depois você esquece tudo. E por isso que a gente tem que ficar repetindo, para que você também haja igual a outros devotos de Krishna, né? Saia dessa condição de depressão mental, psíquica, que a maioria das pessoas nesse mundo material estão vivendo, né? Então, ventos favoráveis, as instruções de Deus, sendo dirigido por um bom capitão, por uma alma elevada que esteja ajudando vocês no processo, né, de trabalhar, né, os deveres espirituais, certas regulações, a simpatia, né, pelas almas que já estão avançando, o serviço a essas almas, sempre ajudar a passar o material que essas almas estão produzindo em favor do benefício espiritual da humanidade, sempre ajudar, compartilhar, né? Levar essa luz, né, para as outras pessoas também, né? Então, considerando todas essas vantagens, o ser humano que não utiliza sua vida para atravessar o oceano da existência material é um assassino da alma, né? De que adianta você ganhar o mundo se isso importa perder a sua alma, né? Como disse o nosso querido Cristo, né? Essa alma, né? Esse devoto puro de Deus que veio nos ensinar também o processo de Bhakti Yoga. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome, né? Então esse nome nos foi dado pela Suprema Personalidade de Deus, né, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E agora tudo depende de nós. Tudo depende de nós, sempre, sempre. O que você quer é o que Deus realiza para você. Então pense, qual é o benefício da minha alma? E se a sua alma está beneficiada com a autorrealização, automaticamente o seu corpo e a sua mente são beneficiados também, já que eles são expressões da sua consciência. Entendeu? Então você fica em harmonia e segue sua vida como a maioria das pessoas não vai entender. Como você está seguindo tão bem, tão feliz nesse mundo de Kali Yuga, de escuridão, caótico, né? E aí a pessoa vai, às vezes, ficar curiosa, né? Cara, por que você é tão feliz? Porque você não se preocupa com nada, não tem problema na sua vida, né? Então,
Se você está com Krishna, né, qual é o problema que existe? Se vem um problema é porque Krishna está mandando, mas não é um problema, é um desenvolvimento de qualidade. E aí a sua consciência está sempre em contentamento com tudo e jamais se desvia dessa percepção espiritual, né, dessa devoção amada por esse amigo supremo, o Senhor Krishna. Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse verso é muito especial, é até famoso, né? O Prabhupada fala muitas vezes esse verso aqui. Então vamos lá, tá, gente? Vamos lá, porque o tempo está passando e vamos fazer o melhor possível, né? Para chegar lá onde Krishna quer. Ok? Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, a Srila Prabhupada, ao Mahamantra Hare Krishna, todos os devotos reunidos. Um beijo no coração, Haribo!